global da da União Internacional de Controle ao Câncer, com apoio da Organização Mundial de Saúde, e foi criada em 2000 por meio da Carta de Paris contra o Câncer, e a data tem como objetivo aumentar a conscientização, a educação das pessoas, de todo mundo, sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer. Nós vamos conversar hoje com a médica oncologista, doutora Ana Cláudia Freitas Barreto, que já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre este evento, sobre este Dia Mundial de Combate ao Câncer. Bom dia, doutora Ana Cláudia. Bom dia, Edilson. Veja bem, quando a gente fala num dia de combate ao câncer, inclusive o texto aqui, eu parabenizo aqui a produção, é exatamente para a gente tentar o máximo possível de influenciar as autoridades nesse país. Eu estava acompanhando o noticiário essa semana, não sei se foi ontem, onde o país tem uma deficiência de equipamentos, aparelhos, que eu vi ontem, foi anteontem na televisão, para radioterapias, pessoas que estão na fila, e há uma deficiência muito grande de estado para estado em aparelhos de radioterapia, que é um dos principais equipamentos para ajudar a combater o câncer. Pois eu gostaria de falar com a senhora, para dizer o que é que o Brasil tem de avanço ou não tem de avanço nessa área, doutora Ana Cláudia. Então, essa questão da radioterapia realmente é um grande problema. A gente tem falta de máquinas de radioterapia em muitos estados do país. Por incrível que pareça, em feira a gente não tem fila praticamente, a gente consegue fazer a radioterapia a tempo, mas na grande maioria dos estados é bastante problemático. O Brasil ele já tem grandes investimentos e novidades em relação à medicação e a tratamentos de câncer, sim. Mas eu acho que esse dia, o que tem que trazer mais é informação, é conscientização, é mostrar que o câncer não é só um bicho de 7 cabeças, aquela doença que não tem jeito. As pessoas têm que sim procurar fazer sua parte, de procurar um médico, procurar se prevenir, ter um diagnóstico precoce, porque isso permite sim um tratamento eficaz e permite que o câncer tenha a sua mortalidade reduzida, que é o objetivo principal, na verdade, desse dia de combate. Ou seja, a pessoa hoje que foi diagnosticada com câncer não é mais uma sentença de morte. Não, e é exatamente isso que esse dia tem que mostrar, né? Que vale a pena a pessoa procurar um médico, fazer seus exames com regularidade e principalmente se prevenir, né? Agora, o que é que a senhora acha que é a causa principal do câncer numa região como a nossa, né? De Feira de Santana, que é uma cidade que tem as suas peculiaridades? A gente pensa logo na questão genética e familiar, né? Mas grande parte dos tipos de câncer estão ligados a fatores ambientais. E tem alguns fatores ambientais que são mutáveis, né? Então, o cigarro, o álcool são fatores de risco. O cigarro é causa de mais de 20% dos cânceres e a gente precisa ter um combate contra o fumo, né? As medidas institucionais, as medidas federais são muito importantes, governamentais também. Por exemplo, o HPV, a vacina para o HPV, é uma coisa que é pouco falada, pouco exposta, que a gente está tentando trabalhar isso agora mais, para que seja mais divulgado. Enfim, a informação ela é fundamental. Aqui na nossa região, qual é a incidência de câncer? Que tipo de câncer é mais incidente nas pessoas que procuram os atendimentos? No Brasil como um todo, o câncer de pele, não melanoma, é o mais comum. Depois do de pele, na mulher o câncer de mama, no homem o câncer de próstata. São os mais comuns. Quer dizer que o câncer de pele lidera? Lidera. É um câncer de pele não melanoma. Então, a exposição solar, evitar excesso de exposição solar também é um fator de proteção. Claro que a gente precisa de vitamina D, precisa tomar um solzinho, mas sem excesso. Porque se você conversa com os homens, a preocupação é o câncer de próstata. Com as mulheres, o câncer de mama.
não é? Sim. São os mais, diríamos assim, temerosos. Quando Sim. você conversa com a mulher, a preocupação dela é câncer de mama. O homem é câncer de próstata. Entretanto, os dois são realmente merecedores de atenção, mas o de pele as pessoas vão para a praia, se arriscam demais na insolação. A questão da mama e da próstata é porque trazem um risco de mortalidade maior, né? Apesar do câncer de pele ser o mais comum, ele está longe dos que mais mata. E quando você vai olhar a lista dos de maior mortalidade, o de mama, o de próstata já estão mais lá em cima. Recentemente, o governador do estado foi operado para tirar um tumor na mama. Câncer de mama, Rui Costa. Quer dizer, ou seja, não é só a mulher que tem câncer de mama, né? Não, não é só a mulher, não. O homem tem mama, tendo mama. Assim, ser mulher é um fator de risco para câncer de mama. Então, o número é muito maior em mulheres. Mas pode acontecer em homens também. Aconteceu com o governador do estado, né? Evidentemente que passou a coisa assim muito, muito sutil, não foi muito divulgado. Ele mesmo que depois divulgou. Mas o pessoal ficou assim, não sei por se tratar do governador, não é? Mas a doença não tem, o câncer, ela é uma doença democrática, ela atinge pobres e ricos. Atinge. A mortalidade ainda é maior nos países pobres, né? Infelizmente, mas atinge todo mundo, não tem jeito. E a divulgação é importante, então a gente precisa sim falar. A gente não tem que esconder, né? A gente tem que falar sobre isso. Qual é a dúvida que mais os pacientes procuram a senhora, né? Os familiares que têm assim alguma suspeita de câncer ou já está com a doença diagnosticada? Qual é a pergunta-chave que as pessoas fazem à senhora? No diagnóstico é se a doença tem tratamento. Ocorre, lógico, um desespero no momento, um receio, medo da morte, tudo isso imediatamente. Então, eles buscam imediatamente, o que eles querem é saber se existe algum tratamento. A família, em geral, também quer muito saber se é uma doença familiar, genética, se tem risco aumentado na família. São perguntas bastante recorrentes. Olha, uma coisa muito comentada é quando o paciente é detectado que está de câncer e o médico tem que dar a notícia. Sim. Uns são diretos, não é? Eu, por exemplo, conheci um que foi direto ao assunto e realmente o ser direto ao assunto deu resultado. Foi um membro da minha família que tomou a providência imediata, mas ele foi na tampa e na lata. Você tem câncer assim e vamos operar. Mas tem médicos que não vão diretamente ao fato, ao assunto. O que a senhora recomenda? Então, acaba que na maioria das vezes não é o oncologista que dá a notícia. É algum outro médico que encaminha depois para o oncologista. Então, o paciente já chega para a gente com o diagnóstico feito e já sabendo da notícia. E a gente percebe como a forma de dar a notícia leva o paciente a agir de uma forma ou de outra. Às vezes, ele não quer nunca mais voltar para o médico que deu a notícia por conta do trauma causado. Então, quando a gente se prepara na oncologia, a gente também se prepara como formas de dar más notícias, né? A gente nunca vai conseguir transformar uma notícia ruim numa notícia boa, mas a gente tem que ter um cuidado para que aquela notícia que a gente está dando seja impulso para a pessoa querer tratar, querer ficar bem, e não para ser um motivo de depressão, tristeza exclusivamente. Então, dar a notícia, mas também trazer aquela esperança que existe, que é uma doença que tem tratamento e tem cura. Nesse caso do membro da minha família, ele foi o próprio oncologista direto ao assunto. É câncer e vamos operar tal dia. Então, o oncologista, ele costuma dizer a verdade para o paciente. Isso é uma coisa sempre tem um familiar atrás que pede para não contar, mas a gente conversa que é muito importante que o paciente tenha conhecimento para definir com relação ao tratamento, para saber que ele precisa fazer esse tratamento, como ele precisa ter todas as informações a respeito. Além do que, precisa haver uma boa relação, uma relação de confiança entre o médico e o seu paciente. Então, se você não conta a verdade e depois ele descobre, essa relação é perdida. Então, é importante, sim, que o médico fale a verdade, mas tem todo um jeito de se falar isso. Eu, não sendo médico, eu diria o seguinte, que tem que entender um pouquinho de psicologia. Também. Não é? Para conhecer o perfil do paciente.
Porque tem muitos que gostariam de receber a notícia de uma forma mais suave, outros, não, doutora, pode falar logo. É verdade. Não é? E a gente tem um apoio também da psicologia. Então, nossos pacientes todos passam na clínica onde eu trabalho. A gente trabalha em equipe, é uma equipe multidisciplinar. Pode então, dizer o nome da clínica que a senhora trabalha, viu? na AMO. Na Clínica AMO. Clínica AMO aqui de Feira de Santana. A AMO é uma clínica que começou em Salvador e já tem unidades em vários locais. Algumas unidades em Salvador, Feira, Aracaju, Ilhéus. Então, aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar e o paciente passa pela oncologia, mas passa também pela psicologia, pela nutrição, que é muito importante essa equipe em conjunto para que o paciente tenha um melhor tratamento. Bom, mas o importante de tudo é esclarecer as pessoas. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, Dia Mundial. Eu acho que os meios de comunicação sempre, não é, são parceiros de vocês e de todos nós também, não é? E eu sei que o seu tempo, a produção me falou da senhora é uma médica zelosa com o tempo, não é? Sim. Isso é importante também. Então, não é, queremos agradecer, desejar à senhora um bom dia de trabalho. Obrigada. E um bom relacionamento. Eu acho que pela sua alegria, não é, a forma da senhora se dirigir, acho que os pacientes vão se sentir também confortáveis durante todo esse dia. Que bom. Viu, doutora Ana Cláudia? Tá joia. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom Um abraço dia. lá em toda a sua equipe e seus pacientes também. Ok.